Carnaval está a todo vapor na macro-região, mas a alegria fica muito mais completa quando vem acompanhada de uma boa conscientização. E para não desafinar no samba, é preciso sempre ficar atento às doenças e infecções transmitidas sexualmente. O Jornal da Clube bota na avenida o Bloco da Boa Informação. É mais um bate-papo especial que você acompanha agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Sertãozinho está a diretora de Vigilância em Saúde, Fábia Tolvo. Em São Carlos, o professor da UFSCar, Bernardino Geraldo Souto. E em Araraquara, a gerente do programa de ISTs, Saliane Ribeiro. Eu começo aqui por Sertãozinho com a Fábia. Fábia, tem um grupo que está mais suscetível a essas doenças, essas infecções sexualmente transmissíveis, sobretudo no Carnaval? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os participantes, doutor Bernardino, Saliane. Na realidade, né, as ISTs, hoje, todos nós estamos suscetíveis às ISTs, né? Nós temos aí uma gama, né, de infecções sexualmente transmissíveis, né, que podemos citar, como a gonorreia, a clamídia, o HPV, né? As principais que a gente foca, né, nesse período são as ISTs, que têm um potencial aí de agravamento, né, que pode trazer aí um grande dano, né, à saúde das pessoas e que são preveníveis, né, como a sífilis, as hepatites virais e o HIV. Então, todos estamos suscetíveis, mas nós temos, por exemplo, o HIV, que é uma infecção sexualmente transmissível e que ela tem uma prevalência em alguns grupos populacionais, né? Alguns grupos são mais vulneráveis, como, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, né? E população jovem, né? De 15 a 30 anos, por exemplo. Então, é um público que atualmente, né, a gente vê uma prevalência maior de casos nessa população. Doutor Bernardino, a gente está acostumado a pensar na prevenção mecânica, né? Ou no fato de contrair mecanicamente uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. Mas olhando com o olhar da medicina, tem muitos riscos aos quais as pessoas se expõem sem saber exatamente, sem ter consciência disso? Na verdade é o seguinte, o risco, ele é o que já foi dito, né, pela Fábia. O risco, ele está determinado, né? Todos nós estamos expostos ao mesmo padrão de risco, embora a vulnerabilidade possa ser diferente entre as pessoas. Então, a vulnerabilidade, para ser resumido, eu diria que é o controle que você tem sobre o risco. Então, todos nós estamos expostos ao mesmo risco, embora uns, por exemplo, usem preservativo e outros não usem preservativo nas relações sexuais. Então, as pessoas que não vão usar o preservativo, por exemplo, estarão sob risco aumentado de contrair uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, é importante que a gente tenha esse controle sobre o risco, né? Então, do ponto de vista técnico e científico, cada pessoa, a partir do seu comportamento e das suas atitudes em relação ao sexo seguro, poderão, então, estar mais ou menos vulneráveis a um mesmo padrão de risco, né? Então, é muito importante que as pessoas mantenham-se conscientes e responsáveis em relação a esse tipo de cuidado. No Carnaval, o que a gente chama a atenção é o uso excessivo, talvez, de bebida alcoólica, que isso pode tirar um pouco o controle da pessoa sobre o risco, né? Mas é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. E aí existem outras questões relacionadas à vulnerabilidade. Quanto mais informação a pessoa tem, menos vulnerável ela fica, né? Quanto mais oportunidade de acesso a determinados conhecimentos, menos vulnerável ela fica. Então, uma parte dessa vulnerabilidade depende muito do comportamento individual e a outra parte depende também das políticas públicas, dos meios de comunicação, das estratégias de informação, para que as pessoas possam efetivamente se proteger.
Então, o que a gente orienta nesse carnaval agora é que cada setor, seja o setor de imprensa, seja o setor educacional, as próprias pessoas, cumpram a sua parte na tentativa de ofertar para as pessoas a maior oportunidade possível de resistir ao risco, porque o risco ele está dado, ele está determinado. É uma questão agora da gente enfrentar esse risco de uma maneira científica, de uma maneira informada, de uma maneira comportamental adequada, para que a gente possa brincar o carnaval sem que isso signifique ameaça de risco à nossa saúde. Saliani, o Dr. Bernardino tocou no ponto informação. A gente evoluiu tanto, a tecnologia nos ajudou tanto. Hoje a meninada tem a informação na palma da mão, né, através do celular. Será que está faltando o entendimento do beabá sobre esse assunto das doenças e das infecções sexualmente transmissíveis? Como o Dr. Bernardino falou, todos nós estamos expostos aos mesmos riscos, mas cada um tem a sua vulnerabilidade, né? E o comportamento é que vai definir essa vulnerabilidade. Independente do acesso que as pessoas têm, né? Por mais que elas tenham aí a informática, né, a seu favor, ainda falta muito. Ainda falta informação nas escolas, né? Tem um grande tabu nas escolas que a gente não consegue. Eu enquanto gerente de um CTA, eu sinto dificuldade em entrar nas escolas, em falar com os alunos. A gente vê que ainda tem um tabu, né, por parte das pessoas de receber essa orientação. E por mais que tenha aí acesso à informática, hoje o mundo está na palma da mão, mas ainda falta muito sim. Falta muito as famílias acessar os pais, né? Eles veem, quando a gente leva uma orientação, eles veem como se a gente estivesse instigando, né? Ou talvez tornando precoce a vida sexual do filho. Então, falta muito sim. Fábia, olhando para o lado do poder público, esse lado onde a senhora trabalha aí em Sertãozinho, qual é o grande inimigo, qual é o grande desafio para poder chegar na consciência da população? Na verdade, é uma somatória de fatores, né, que a gente observa, né? Esse desconhecimento, né, de ser tratado como um tabu. Na verdade, a gente vê também a falta de políticas públicas mesmo voltadas, né, para essa questão, né, para o tema, né? Principalmente nos últimos anos nós tivemos uma falta de diálogo mesmo, né, com populações chaves, né, sobre a temática das ISTs, né? E a falta de políticas públicas, ela acaba trazendo a falta de informação e muitas vezes isso pode gerar também o preconceito, que é um outro assunto, um outro tema que dificulta, né, a abordagem, dificulta falar sobre o tema, né? Então, com os mais velhos, né, como a Saliani disse, né, isso traz como um tabu, né? Então, por exemplo, as ISTs, no caso do HIV, os mulheres têm uma certa dificuldade, né, em enxergarem a prevenção, como, por exemplo, o uso de um preservativo, né, ou associar as infecções sexualmente transmissíveis a determinado público, né, determinada ideologia, identidade de gênero, né, ou orientação sexual, né, enfim. Os mais jovens, apesar aí de toda a tecnologia da qual dispõem, né, não viram algumas doenças como nós vimos, né? Eles não viram, por exemplo, a cara da AIDS, né? Então, ele se tornou uma doença crônica, né? Fazendo o tratamento, né, com a tecnologia que nós temos hoje, né, com as terapias antirretrovirais, o HIV ele se torna uma doença crônica, né, desde que devidamente tratado. Então, é raro, né, ainda já, mas é difícil a gente ouvir dizer, né, ver casos, né, a não ser que casos negligenciados, que morreu de AIDS, como nós vimos, né, na nossa geração, né, Azusa, Renato Russo. Então, as gerações mais jovens, elas viram isso, né? Então, às vezes, não acreditam, né, ou não o que realmente significa, né, uma dessa magnitude, né, ou mesmo que crônico, mas um tratamento para o resto da vida. Doutor Bernardino, sem querer assustar as pessoas, mas
até para conscientizá-las. O senhor pode nos falar um pouco sobre a gravidade que está envolvida dentro das doenças e das infecções sexualmente transmissíveis? As doenças sexualmente transmissíveis não tratadas a tempo podem trazer consequências muito graves, né? Algumas uretrites, né, algumas infecções por gonococos ou clamídia, por exemplo, podem levar à esterilidade na mulher, né? A algumas afetações crônicas no homem. A sífilis, ela não tratada, poderá causar a longo prazo problemas neurológicos e problemas cardiovasculares muito graves. E o HIV também é um outro exemplo, né? A gente sabe que o HIV não tratado, ele leva a uma série de doenças graves e mortais, inclusive. O HPV, né? Não tratado de maneira adequada, em alguns casos pode levar ao câncer genital. Então nós temos que ter um certo cuidado com isso. Hoje nós temos muito recurso para tratar doenças sexualmente transmissíveis, mas a negligência, né, ao diagnóstico a tempo e a negligência ao tratamento adequado poderá levar a adoecimentos graves, sequelas graves e até a morte das pessoas. Uma doença, por exemplo, que também é sexualmente transmissível, como o caso da hepatite B, é uma doença que hoje tem vacina, felizmente, né? Mas é uma doença que também, se for contraída, não for diagnosticada e não receber uma condução adequada, alguns casos podem também levar à morte, né? Então, é muito importante. No caso da sífilis, por exemplo, uma sífilis numa mulher gestante pode trazer sequelas do recém-nascido, né? Então, é muito importante as pessoas terem preocupação com isso. E a preocupação é no sentido de fazer a prevenção adequada, né? A melhor estratégia para a gente poder evitar doença sexualmente transmissível é a gente ter higiene, ter informação, ter educação adequada e, fundamentalmente, usar preservativo em todas as relações sexuais. Se a gente fizer isso, a gente pode ter uma vida sexual tranquila, segura. Também não é para as pessoas ficarem apavoradas, com medo de ter relação sexual. Não, pelo contrário. Relação sexual é uma coisa saudável e biologicamente necessária, né? Mas é importante a gente fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira informada, para que isso seja um elemento relacionado à saúde e não à doença, né? As relações sexuais, elas podem tanto gerar saúde e vida, quando gerar doença e morte. Depende de como nós fazemos e praticamos as nossas relações sexuais. Saliane, a gente falou de comportamento aqui algumas vezes e a gente está falando de um pessoal que ficou trancado em casa por muito tempo nessa pandemia, que perdeu carnavais por aí, né? Estava em 2019 quando viu o carnaval pela última vez e agora talvez vá com sede ao pote. Como é que a gente trabalha com esse público? Olha, o que a gente tem orientado nas nossas ações é o uso constante aí, né, do bom senso, né? Então, cuidado, sexo, álcool e drogas é uma combinação explosiva, não combina, né? Uma pessoa que está sob efeito de álcool e drogas, ela não tem domínio sobre as suas ações, sobre o seu corpo. E o uso do preservativo, que hoje é disponibilizado em qualquer posto de saúde. Nós temos também aqui no nosso município, a gente trabalha também com o fornecimento da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né, que é ofertada aí para alguns grupos específicos, e a gente trabalha aí com orientação no dia a dia, né? Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Sertãozinho a diretora de Vigilância em Saúde, Fábia Tolvo, em São Carlos, o professor da UFSCar, Dr. Bernardino Geraldo Souto, e em Araraquara, a gerente do programa de ISTs, Saliane Ribeiro. A todos vocês, o nosso muito obrigado.